Bem-vindos ao Connect a BDH, podcast da BDH, onde falamos aí de assuntos relacionados ao edifício hospitalar e conversamos aí com pessoas com jornadas interessantes. Meu nome é Gustavo Zogby, comigo nesse podcast, Eduardo Nishitani, meu colega arquiteto, parceiro de café sem açúcar e grande host aqui do podcast. Edu. Obrigado, Gustavo. E aí, gente, tudo bom com vocês? Tudo ótimo. Gente, Tá com seu cafezinho aí? opa, pelo amor de Deus, a gente não consegue fazer sem, né? Perfeito. Gente, prazer estar aqui hoje. É sempre muito divertido a gente poder estar conversando aqui junto. O Gustavo é um dos únicos caras que eu sei que dá para diagnosticar um prédio e uma pessoa junto ao mesmo tempo, né? Então a gente vai conversando e fazendo essas besteiras que a gente faz às vezes. Tudo bom? Uhum. Gente, é um prazer estar aqui hoje e eu queria apresentar a nossa convidada de hoje. Nossa convidada de hoje é a Patrícia. Patrícia Batista, ela está aqui. Ela veio conversar com a gente, dividir um pouquinho da experiência e trazer todo o conhecimento que ela tem. A Patrícia, gente, ela é de São Bernardo, mas já é mineira de alma, né? Já tá aí faz um tempo, não tem nem como falar que não é, de sotaque também, adoro esse sotaque. Até onde eu sei, a Patrícia convida para um show, ela vai, né? Festeira e conversa com todo mundo, a pessoa mais sociável que eu conheço, talvez. E gosta muito de arquitetura, mas também é ceramista. A bichinha não tá satisfeita com a arquitetura, então vai fazer uma cerâmica de vez em quando para dar uma desestressada. Ela começou a estudar... então, muito diferente, acho muito legal. Sempre quis fazer aquela cena do Ghost, né, que acho que é a referência de todo mundo. Sim. Mas ela começou a estudar jornalismo, saiu do jornalismo para estudar o design e depois formou-se em arquitetura. E dentro dessa arquitetura, ela já fez um TCC ali voltado para a clínica de neurogeriatria. É isso? Falei certo? Isso. Então pronto, já tem mais de 23 anos ali de experiência e já fez uma especialização ali em arquitetura hospitalar para clínicas e laboratórios. Atua em projeto ali, já tem mais de 50 mil metros quadrados, né, em ambientes de saúde. E também é docente de cursos de pós-graduação. Patrícia, seja bem-vinda. Obrigada, Eduardo. Obrigada também, Gustavo, pelo convite, né? Opa. É sempre muito bom a gente poder falar um pouco, conversar um pouco, trocar as ideias e entender também como que esse meio se comporta, né? E dentro da BDH isso tem um diferencial muito grande para quem vem ser entrevistado e para essa troca realmente de experiência. Muito Nossa, é verdade. Eu nem falei que a Patrícia, gente, ela é diretora do estado de Minas Gerais. Ela é diretora da regional de Minas Gerais. Então, olha só, tá à frente aí de uma regional tão grande como Minas. Patrícia, a gente se conheceu no evento, numa visita técnica da BDH, no hospital, numa visita técnica de uma obra, enfim. Só que a gente se conheceu brevemente, trocamos lá algumas ideias, mas para quem nunca te conheceu, como é que você se apresentaria aí numa roda de café? Bom, eu sou Patrícia, arquiteta, designer, acordo cedo todas as manhãs, para desespero de muita gente, eu acordo muito bem-humorada. Então, assim, já fui jogadora de basquete, já dancei flamenco, sou ceramista, igual o Eduardo falou aí, aprendi cerâmica na época do design, a gente aprendia isso na faculdade, né? Cultivo amizades desde os 6 anos de idade, então são pessoas que ainda frequentam a minha casa e eu frequento a casa delas. Essa questão de formar amigos, para mim é algo muito importante, cultivá-los também. Como você mesmo falou, Eduardo, a gente se conheceu num evento da BDH, o Gustavo também, né? O Eduardo eu conheci no Rio, quando estava tendo a alteração da gestão. E o Gustavo eu conheci em São Paulo num evento da ABDH. E eu sou aquilo ali mesmo. Se eu converso com todo mundo, eu chego para conversar com todo mundo. Não parece, às vezes eu sou tímida também, mas é isso. Isso é verdade. Em poucos minutos que a gente estava lá nessa visita técnica, a gente trocou várias ideias, conheci o Glauber, que é o sócio da Patrícia, e é uma pessoa super extrovertida, super espontânea. Isso aí. Eu converso com todo mundo mesmo, chego perto de todo mundo, eu acho que essa troca é fundamental, né? Ainda mais num ambiente como a BDH, que a gente está ali
tempo todo trocando informações, crescendo profissionalmente, pessoalmente. Acho que é isso, é aproveitar cada momento para interagir mesmo com as pessoas. E para mim esse talvez seja um dos maiores trunfos e uma das melhores coisas que eu aprendi na BDH, porque é justamente essa possibilidade de troca com as pessoas, né? A gente tem essa oportunidade de conhecer as pessoas que a gente muito dificilmente conheceria assim, em outras oportunidades da nossa vida, de qualquer outra forma, então a BDH acaba propiciando isso pra gente. Isso acaba sendo excelente, né? E deixa eu aproveitar esse gancho, então, porque essas trocas, né, essas experiências, tudo isso que a gente consegue trocar dentro dessa nossa jornada, você é uma pessoa que já fez várias outras coisas, então, né, como você falou. Você já estudou design, começou jornalismo, ceramista. Como que todas essas outras áreas, que não necessariamente são da arquitetura, ajudam você no seu processo de criar? Tá. Eu acredito que todas essas experiências, elas colaboram mesmo com o nosso dia a dia, como um todo. Não só na questão da criação ali do projeto, mas no dia a dia como um todo. E aí, por exemplo, o jornalismo, ele me mostrou muito a importância da comunicação, sabe? Assim, como que a comunicação faz com que a gente se aproxime das pessoas, a gente se aproxima das pessoas e como que a gente pode transformar contextos, né? Então, assim, foi algo muito significativo para mim ter começado o jornalismo. Tenho várias amigas jornalistas também, boas jornalistas, mas esse foi algo positivo do jornalismo. A cerâmica, ela me ensina todo dia e ela precisa realmente me ensinar a ter paciência. Paciência e foco, né? Porque na cerâmica você está ali no torno. Qualquer coisinha que você tem um deslize ou uma pressa, você arruina com a peça. E assim também é no projeto, né? Muitas vezes incompreendido o tempo de projeto, mas também é algo que precisa ser destacado como ensinamento da cerâmica. Já o basquete, que eu falei com vocês, né? Eu com meu 1,62 de altura, a única coisa que me sobrava ali como peça, como posição no basquete, era armadora. Olha. E aí, ser armadora de um time de basquete durante muito tempo me proporcionou enxergar o tanto que o trabalho em equipe é importante, sabe? Assim, porque nem sempre é o armador que faz a cesta. É mais difícil ali. Porém, ele contribui o tempo todo em formar jogadas para que o outro faça a cesta. Mas quem ganha é o time. Então, são ensinamentos assim o tempo todo que eu tento pegar isso e colocar no meu dia a dia. Consigo sempre? Não consigo sempre. Mas eu tento. Uhum. Esse trabalho em equipe acho fundamental. Foi uma grande girada de chave na minha cabeça, na minha transição profissional, entrando na arquitetura. Compreender que projeto da área da saúde não se faz sozinho, tá? Temos que sempre estar nos relacionando com colegas arquitetos, com equipe, aí produzindo aí um bom resultado. Sobre esse início, essa entrada no seu universo da área da saúde, me conta um momento assim que foi bem marcante. Tá, então assim, eu acho que eu tenho, na verdade, não só um momento, mas eu tenho 3 momentos, um em cada etapa. O primeiro é quando eu ainda nem imaginava o que eu ia ser da vida, né? Que eu tinha 9 anos e fui fazer uma cirurgia. E ali, na minha cabeça, eu tenho muito claro carinho, cuidado e os espaços do hospital que eu estava. Então, isso, hoje, me faz ver, como arquiteta, que aquele espaço e aquela movimentação, né, o cuidado, ele não trouxe trauma. Pelo contrário, ele ficou uma sensação de segurança e afeto. E isso a gente acaba também passando para os nossos projetos, buscando a mesma coisa, né? Aí tem um segundo momento que era eu como estudante de design e que eu percebia que ali, todas as vezes que chegava um projeto para mim, eu tinha um cuidado, assim, em pensar um pouco na saúde, de forma sem muita pretensão mesmo. Até que eu escrevi um artigo sobre os espaços e como que eles contribuem, né, com a demência na terceira idade.
Então, esse foi o segundo momento. E o terceiro, já como profissional, aí foi quando eu me formei e não sabia lidar com a área de saúde do jeito que ela precisa ser lidada, que eu tive que correr muito atrás para poder entender da legislação, entender como funcionava cada espaço, as normas, né, as exigências específicas daquele espaço, quando eu peguei uma clínica para fazer, e uma importância muito grande que foi o mestre de obras desse lugar, que era um senhor, ele já era um senhor na época, o senhor Martins, e que foi fundamental para mim. Eu tenho como um aprendizado muito grande, que era aquela pessoa que me chamava e falava assim, vem cá, que eu vou te mostrar como que é assentado um piso. Olha só. Vem aqui que eu vou te mostrar como que é o encaixe da bancada. Então, assim, eu acho que são, na verdade, não é um momento só, são 3 momentos bem significativos para mim. Então, na área da saúde. Puxa vida. Puxa vida, que legal. E quando você traz essa história, né, a gente vê que é uma relação que a gente vai criando dentro da gente, né? A gente sempre fala isso, quando a gente é picado pelo bichinho da saúde, a gente dificilmente sai. Então, quando você começou a olhar para essa área da saúde lá atrás, então, o que te fez ficar, né? O que te fez permanecer nessa área até hoje? Tá. Eu atuei mais de 20 anos, né? Muito na área residencial também, com mostras e tudo mais. Mas é o que você falou, na hora que o bichinho do projeto de saúde pega a gente, é muito difícil da gente sair, é muito difícil. E eu sempre vi o projeto como uma forma de propósito mesmo, assim. É claro que existem outros condicionantes, né, gente, na nossa profissão, que é o retorno financeiro, existe a questão de você compreender aquilo e nichar o seu escritório, fazer com que realmente você se diferencie no mercado e tudo mais, mas existe ali um propósito que eu acho que dentro da arquitetura de saúde, se você não tiver com a cabeça aberta, para saber que ali você está fazendo mais, né? Que ali existe algo maior, porque também é algo social, você não fica. E eu acho que o que me fez ficar foi isso. Uma das outras coisas, uma outra coisa também que eu gosto muito é a questão do desafio, porque o projeto voltado para a saúde, ele não é só linha e espaço, né? Ele precisa, você precisa criar a viabilidade de uma forma séria, de que depois que você, durante o seu, a elaboração do projeto, você tem que compreender também tudo que aquilo ali engloba. Como que você vai continuar deixando aquele hospital de forma sustentável, né? Seja no acabamento, na maneira, como que aquele hospital vai crescer. Então, são desafios que eu acho que vale a pena, sabe? A gente ter ali como algo para não dormir à noite. Você fica pensando naquilo, mas é algo muito gostoso, assim, na hora que você chega na solução, você fala assim, é isso, agora deu certo, sabe? É muito gostoso. E outra coisa também é com relação a você compreender o gestor, o seu cliente, na verdade, né? O que ele precisa, o que ele não precisa, fazer um projeto exequível, né? É isso, sim. Uhum. Muito importante tocar nesse ponto. Tá? É raro um projeto, um cliente que você é livre, a gente é livre para fazer o que a gente quer, projetar da forma que a gente quer, tem um budget limitado, né? Então vamos falar um pouquinho mais disso. Como é que você aborda esse cliente? Como é que você faz esse primeiro diagnóstico, até para caminhar para um projeto aí que se encaixe perfeitamente no que ele precisa? Olha, eu acho que primeiro é ouvir e observar. Como você falou, Gustavo, a gente sonha o tempo todo com um cliente sem limite de dinheiro, né? Sem limites, onde ele vira para você e fala assim, não, pode criar o que você quiser. Vocês acham que não é bem assim na área da saúde, a gente pode criar o que a gente quer, né? Mas existe também uma coisa que esse cliente, ele nem sempre ele chega com as informações certas.
muitas vezes, quando ele procura o escritório, ele não vai procurar nessa situação, onde está tudo lindo, maravilhoso, vamos montar um hospital ou uma clínica do início. Não. Muitas vezes o que ele tem é problema atrás de problema. Ele tem ali espaço que cresceu desordenadamente porque tinha que apagar incêndio na instituição e agora tinha que ter mais tantos leitos. Ele tem ali uma falta de planejamento estrutural mesmo da instituição. Ele tem ali mudanças contínuas de gestores, cada um com uma ideia diferente, ninguém seguindo, muitas vezes nem sabe o que é um plano diretor, né, de um hospital, nunca ouviu falar. Então, assim, o nosso sonho é realmente um cliente perfeito, mas não existe o cliente perfeito. Se ele existe, ele é muito raro, né? Então, da mesma forma, eu falo que o projeto perfeito é um projeto que é feito para aquela realidade, para os aspectos possíveis para a edificação, para a instituição, né? Que ele consiga melhorar o seu funcionamento e que gere economia e proporcione um ROI ali positivo. Porque se você for olhar o que é o projeto perfeito, é com linha perfeita, isso, sim, detalhamento perfeito, isso já não é mais que obrigação nossa, entregar um projeto adequado, especificado e tudo mais. Mas o que esse projeto proporciona para a instituição? Né? E é isso que precisa ser observado. E é assim, o que precisa observar é o que não é visto e o que precisa ser escutado é o que não é falado. Então, é assim que a gente tenta, de alguma forma, minimizar os riscos desse briefing, né? Para um planejamento não sair tão feito. Puxa vida, isso é tão complexo, né? A gente lida com tantas realidades diferentes no Brasil todo, principalmente quando a gente vai para o pequeno cliente, né? Que tem talvez ele não tenha a profissionalização que um grande hospital de referência costuma ter com seus diversos profissionais que já são especializados na área, né? E às vezes é o médico que está fazendo o planejamento da própria instituição e talvez não tenha o conhecimento do que ele quer mesmo, do que ele precisa para que ele possa dar os próximos passos, né? Isso que você falou de escutar o que não é falado e ver o que não é mostrado é muito complexo, né? Porque isso só depende da nossa presença, isso só depende da nossa capacidade de ver, né? E isso, querendo ou não, isso também é um dos grandes embates que a gente tem, essa informação não passada, né? Essa, às vezes, falta de sensibilidade que o profissional, às vezes, ainda não adquiriu ou ainda não desenvolveu dentro da própria competência, né? Então, até trazendo isso, você falou de incêndios, às vezes o cliente que não sabe o que ele quer. Quais são os embates mais comuns, assim, entre o gestor ou o proprietário, né, e o escritório de planejamento que você mais vê? E como seria uma forma construtiva de resolver esse posicionamento? Então, os embates mais comuns são relacionados à falta de planejamento estratégico e operacional, tanto do cliente quanto dos escritórios, né? Isso pode acontecer dos dois lados. E essa ausência da visão sistêmica do negócio, sabe? Assim, não é uma coisa que você olha pontualmente. A área da saúde, ela tem que ser olhada de uma forma sistêmica, né? O escopo mal executado, né, mal planejado, prazos de projeto onde tudo é para ontem, né, inclusive a execução, então atropelando coisas, não funcionam. Stakeholders que surgem do nada de uma hora para outra, assim, eu acho que também alterando prazo, compatibilização de projeto e a falta de conhecimento mesmo de que o projeto ele deve ser multidisciplinar desde o início, desde a sua concepção. Sim. Eu gosto sempre de pensar que o projeto inicia na conversa inicial. Tem que ter todo um diálogo, uma consultoria inicial para entender qual é a realidade do cliente, qual é o estado atual do empreendimento dele, né? Porque todo empreendimento da saúde ele vai se modificando, ele vai se mutando, né? De acordo com, enfim, a períodos econômicos que a gente está passando.
Isso que você falou é muito legal, né? De falar com as pessoas envolvidas. Eu acho isso fundamental, tá? Falar com técnicos de enfermagem, com enfermeiros, até o pessoal da limpeza, o técnico da manutenção, para coletar informações aí que vão formar todo o arcabouço para dar o start nesse projeto. Patrícia, quais são os métodos que você usa, né, para fazer esse diagnóstico e, na sequência, aí para dar o start no projeto? Eu acho que ser claro com o cliente e fazer com que ele seja claro com você é o princípio de tudo, sabe? Assim, porque sem essa clareza, as coisas começam a dar errado no início, como você falou, tudo começa na primeira conversa nossa, né? Então, assim, entender também qual que é a identidade corporativa desse cliente, porque muitas vezes a identidade corporativa dele no papel tá lindo, que é, né, a questão das missões e tudo mais, mas na hora que chega na prática não tá, e aí? Né? Então, assim, compreender realmente a personalidade desse cliente, eu digo como cliente, gente, como instituição, tá? A cultura desses clientes, valores da empresa, para que isso seja transmitido ao público daquela maneira, né, que ele quer. É claro que a arquitetura ela não vai funcionar sozinha nisso. A gente pode fazer ali um projeto maravilhoso, mas se as pessoas envolvidas no processo, né, não tiverem realmente abraçado essa identidade corporativa, isso não vai funcionar. Você pode ter um projeto maravilhoso, fluxo maravilhoso dentro do empreendimento, mas se as pessoas ali não te derem um bom dia, aquilo ali também são coisas assim que não passam desapercebidas, né? Então eu acho que para minimizar essas coisas, elas entram com essa honestidade. Tá? Sendo honesto com o cliente já é meio caminho andado. Uma coisa que eu acho muito interessante quando a gente conversa sobre isso é porque logo no início da minha profissão, quando a gente forma, a gente acha que a gente vai fazer só lugar bonito, né? E aí você sai ali de uma faculdade onde você estuda o design, você fala sobre o design interior, que não sei o que e tal. Gente, vamos combinar. A última coisa que um empreendimento quer, não é desvalorizando não é isso não, mas assim, ele quer que você tenha a mesma linguagem que ele tem. Entendeu? Não adianta você conversar de projeto com quem está vendo o negócio sem conversar de negócio. Então, adequar essa linguagem com o cliente é fundamental. Isso, no início, eu tive muita dificuldade com isso, né? Logo quando eu formei. E aí eu falei, tá tudo errado, peraí, eu tenho que me adequar a essa linguagem. Aí eu fui fazer uma pós em gestão de design para micro e pequenas empresas, fiz um MBA em marketing. Isso antes de fazer arquitetura. Depois da arquitetura, acabei fazendo a especialização na área de hospitais, clínicas e laboratórios e fiz uma outra em construção civil. Já estou procurando a próxima. Mas nem sempre isso também é um reconhecimento financeiro, tá? A gente não tem esse retorno financeiro pela essa quantidade de estudo. Porém, é muito importante você entender qual é a linguagem do cliente. Acho que isso já fala muito sobre minimizar riscos aí. Nossa, perfeito. Às vezes a gente está lá falando de pé direito, de dossel, e o cliente está lá, ué. E a gente não consegue, né? A gente demora, às vezes, para perceber que o que o cliente não está captando é justamente porque a linguagem não está adequada, né? E a gente precisa adaptar para a gente saber com quem a gente está falando. A gente não fala com um senhor de 90 anos da mesma forma como a gente fala com uma criança, né? Então, se a gente se adapta nesse sentido, por que não para o cliente também, né? Isso é super importante. E aí você citou uma coisa que é bastante importante sobre essa questão do negócio, né, e do valor, e você falou lá atrás também que
Puxa vida, quem não quer, né? Quem nunca sonhou com um cliente perfeito, com milhões e milhões e milhões de reais, livremente, sem qualquer tipo de limite? O ponto é que essa questão do negócio, né, ele sempre vai estar muito presente. E independente de graduação, pós-graduação, qualquer outra coisa, às vezes o profissional acaba perdendo em preço, né? O preço acaba ditando muita coisa. Então, como que você trabalha essa questão do valor percebido para o cliente, né? Para que ele entenda o impacto de um bom projeto no negócio. É. Então, eu acho que essa questão, ela permeia várias profissões, né? Hoje não é só a profissão de arquiteto, engenheiro, não é a profissão que atende só a área de saúde que a gente está abordando aqui. Ela está o tempo todo em outras profissões muito presentes aí. Gente que estudou muito e que tem muito conhecimento, mas que não consegue competir, né, por causa de valor. Eu vejo que, no caso da área que a gente atua, que é a área de saúde, é fundamental você ter uma educação continuada na área. Uhum. Sabe? Assim, não é algo que você pega ali e fala, vou me atrever a fazer. Não, é algo muito específico mesmo, e a gente precisa valorizar cada vez mais quem senta ali, está estudando, e quem passa esse conhecimento também, né? Agora, nem sempre isso reflete no nosso financeiro, no retorno financeiro. Porém, essas outras pós que eu citei também, que são adjacentes ali, elas acabam contribuindo de outra forma. Elas contribuem na persuasão, na hora de você fechar um negócio, elas contribuem na sua apresentação de projeto. E eu acho que é isso, assim, cada escritório acaba tendo uma formação de preço específico devido aos custos que ele tem, né? O que me mostra, o que eu vejo muito é que há uma diferença muito grande, sabe, assim, de valores entre os escritórios, daqueles que a gente tem a liberdade de conversar sobre isso no nosso dia a dia. Então, também é algo que a gente fica pensando por quê? Por que está tão diferente assim, né? Os preços praticados no mercado. O que faz esses preços estarem tão baixos, né? Ou tão altos? A gente fica assim, eu acredito que está muito baixo dentro do que a gente vê. Mas é aquilo, assim, é não deixar de adquirir conhecimento por isso. Porque o seu conhecimento, ele vai ser passado ali naquele projeto, de alguma forma. Naquela conversa e tudo mais. E isso pode virar o seu diferencial. Sabe? Então, realmente, muitas vezes não pensar só no que retorna como dinheiro, mas no que também retorna como indicação, no que retorna como um projeto bem feito, um projeto bem executado. Acho que é por aí. Ainda há pouco você falou do planejamento estratégico operacional, né? Isso aí é fundamental, é o que eu chamo de business plan do cliente. Então, traz o seu plano de negócios, vamos alinhar nossa arquitetura com aonde você quer chegar com a empresa. Isso é muito legal. Sendo que a arquitetura é apenas um degrau, né, para chegar nesse objetivo. Como é que você consegue, Patrícia, equilibrar isso, né? A estética com a funcionalidade dos seus projetos? Então, eu acho que é pensando de forma macro, sabe? Assim, hoje é importante que o problema central do cliente seja resolvido, mas é importante também que ele perceba que essa estética e a funcionalidade também fazem parte de um problema a ser resolvido, né? Então, quando você consegue mostrar para ele que você tem um espaço que ele funciona bem, mas que outros elementos dentro desse espaço contribuem para que ele resolva problemas pontuais, é fundamental. Por exemplo, a questão do balcão de atendimento. Vamos pegar ali a recepção, né? Um espaço que não está com risco e tudo mais.
Gente, tem tanta coisa para se trabalhar numa recepção de um hospital e que passa batido. Então, assim, coisas, por exemplo, como ergonomia, acessibilidade, são básicas. Agora, para ser acessível, tem que ser feio. Entendeu? Juntar ali a estética e a função é fundamental e cria valor para a instituição. Então, mostrar a criação de valor para a instituição, como essa instituição tem sido vista, é muito fundamental na nossa profissão. Eu acho que... Sendo que às vezes o cliente não tem essa visão. Aí a gente tem que primeiro instigar ele, né? Ó, cliente, vamos lá, onde é que você quer chegar? Qual o seu plano de negócios? Poxa, realmente não tinha pensado nisso. Às vezes eles chegam só com a ideia da estética, né? Ah, eu quero uma recepção bonitona. Como a gente falou, tem clientes e clientes. Tem clientes que só pensam no negócio, tem clientes que chegam sem noção nenhuma que aquilo é um business, né? E a gente tem que dar aquela instigada inicial para ele poder abrir a mente, para ele poder primeiro construir essa ideia do business dele, para depois poder construir junto, né? Então tem sempre essa conversa inicial, esse diagnóstico inicial, essa consultoria inicial antes de iniciar qualquer desenho, né? Antes de pegar em qualquer lapiseira. E para a gente ali entender em que posicionamento que ele está, é importante a gente perguntar para ele quais são as referências que ele tem disso. Uhum. Sabe? Porque às vezes a referência dele tá baixa. É simplesmente pelo fato de não conhecimento, não é por maldade, é porque não conhece. Né? Às vezes você coloca ele em uma situação específica, por exemplo, em passar em um corredor estreito, segurando alguma coisa, mostra para ele a dificuldade disso. Então, é porque a pessoa, muitas vezes, realmente, ela nunca passou por uma necessidade dessa, ou ser atendida em algum lugar, ou ficar ali horas esperando em um determinado local, ou até no lugar mesmo da secretária. Por que secretária tem que estar exprimida, gente? A secretária, ela é a pessoa, ela é a porta de entrada para qualquer consultório. Uma secretária que não está bem acomodada, uma secretária que não está em um local adequado, bem iluminado, bem ventilado, olha, ela é a que atende o telefone e fala se você tem horário ou não. Entendeu? Além disso, não, e principalmente ela é uma pessoa, ela merece estar num lugar bom. Então, eu acho que enxergar isso muitas vezes é difícil para o empreendedor, porque cada metro quadrado na área de saúde é muito caro. Muito caro. E aí ele começa a economizar nesses lugares, sem enxergar que esses lugares fazem parte de um macro. Então, é olhar para o macro mesmo, assim, e mostrar para ele. É importante, você precisa disso. Interessante isso que você falou de referência, né? Porque acho que todo mundo que projeta e trabalha com planejamento de saúde, em algum momento já escutou de alguém falando, de algum cliente falando, mas o meu concorrente fez, por que eu não posso? E aí essa referência acaba indo para baixo, né? Acaba nivelando embaixo uma condição que, na verdade, não deveria ser exatamente aquela, e às vezes é inadequada para ele, né? Então, entender isso puxa vida, isso é essencial, e só com uma boa conversa, né, com esse posicionamento, né, do macro, que a gente consegue trazer esse tipo de conhecimento. Então, isso é muito interessante. E eu percebi que você, em todos os momentos que você falou, agora foi a primeira vez que você citou o hospital. Todos os momentos você falou espaço de saúde, espaço de saúde, espaço de saúde, e agora você falou, mas porque é a recepção de um hospital. E, então, é interessante isso, porque você acha que a gente, às vezes, acaba pensando no hospital e esquece todos os outros espaços de saúde? Sim. A gente enxerga, principalmente depois quando você está dentro de um núcleo de conhecimento, onde isso vai crescendo, né? Assim, igual eu comecei com design, eu começava com cada ambiente. Isso vai aumentando, você vai percebendo que o olhar vai migrando só para o hospital. Mas é muito importante a gente ter a visão da clínica, do laboratório,
pequeno, do consultório pequeno, porque, na verdade, tudo ali é uma teia. A rede de saúde é uma teia, né? Se esses espaços não têm o mesmo cuidado a ser projetado, nós estamos criando pequenos problemas. E isso vira um caos na hora que a gente vai olhar e vai rebater onde? Vai rebater lá no maior, no hospital. Então, assim, esse cuidado ao projetar pequenos espaços, pequenos empreendimentos. Quando eu digo pequeno, gente, eu não estou falando só de um consultório, tá? Estou falando de um hospital-dia também, né? Em vista de hospitais gigantes. Então, assim, esse olhar para esses menores, ele é muito importante. Sabe por quê? Porque o que a gente vê? A gente vê muitos escritórios menores pegando esses espaços para fazer. E muitas vezes, esses escritórios, eles também não têm alguém ali especialista na área de saúde. Mas ele pega um volume grande desse tipo de empreendimento, tá? Então, assim, por isso que eu falo que é realmente essencial você ter uma pós-graduação, uma especialização nessa área, e você estar em contato direto com pessoas envolvidas nessa área, né? O que a BDH sempre proporciona para a gente, volto a repetir, porque a BDH, para mim, ela tem uma posição muito significativa, profissionalmente falando, né? E ali você está o tempo todo com contatos de pessoas e pessoas que têm essa multidisciplinaridade. Então, sim, eu acredito que a gente acaba negligenciando, sim, os espaços de saúde menores, principalmente os mentais. Eles precisam ser olhados com mais cuidado. É preciso enxergar que aquilo ali tem uma abrangência na rede total, e me lembra muito uma frase, que um falar, né, do Bros na nossa Assembleia, que ele fala sobre os espaços de saúde e bem-estar. Então, isso não é só o hospital. Essa visão, você falou em vários momentos de pequenos detalhes, você falou o simples balcão da recepcionista, né? A posição daquele profissional, a ergonomia. Esses pequenos detalhes, a gente puxa a humanização, né, do ambiente da área da saúde. De nada adianta um projeto lindo, maravilhoso, com fluxo lindo, maravilhoso, sendo que acho que o que dá a cola, né, o amálgama de um projeto, para ele ser um projeto legal, funcional, é a equipe está se sentindo bem. Todo o corpo que está lá trabalhando está num ambiente que vai, e com certeza isso vai espelhar num bom atendimento, numa boa qualidade de assistência. Um dos pontos que eu estou mais curioso é para entender essa clínica aí de neurogeriatria, que o Edu falou no início da nossa conversa, e que você implementou, né, alguns conceitos de arquitetura oriental. Patrícia, conta um pouquinho, como é que você conseguiu, o que engrandeceu esse projeto, trazendo esses conceitos aí de arquitetura oriental? Bom, tirando o fato de ter sido meu projeto de TFG, e que ali todo mundo sabe o que é um projeto de TFG, né? Que a gente fica louco, assim. Eu ainda fui inventar isso, né, gente? Eu fui buscar em outra cultura e tudo mais. Mas o que acontece é o seguinte, essa questão dos idosos sempre me preocupou muito. A nossa população está envelhecendo, né? E uma coisa que eu ficava sempre pensando poxa, por que a gente, do lado de cá, a gente nunca olha, quase nunca, né? Olha para a parte oriental. Quantos ensinamentos aquela cultura tem para nos fornecer? E como que é diferente a gente enxergar tratamentos de terapia totalmente diferentes dos que a gente usa aqui, né? Então eu quis trazer esse tema
porque eu achei interessante realmente, era um desafio, era hora de eu buscar, porque ali eu ainda ia ter suporte, né, de conhecimento. E ali eu me deparei com tanta coisa interessante, assim, com a diferença de metragem quadrada da nossa RDC, da legislação deles, sobre como funciona a questão de você conceber um espaço, onde não é só o espaço, existem outros elementos que são supervalorizados com relação a esses tratamentos tradicionais, que é o uso dos elementos naturais, como madeira, né, madeira, água. Então, assim, isso tudo, eles entram num sistema muito maior do que só o projeto. E a questão da cura também pelos elementos naturais, sabe? A farmácia, por exemplo, de um hospital de medicina tradicional chinesa é muito diferente da farmácia que a gente vê, né, nos hospitais tradicionais. E me encanta muito como eles conseguem ser completamente tecnológicos, completamente inovadores, com robôs, assim, né, hospitais cheios de robô e tudo mais, mas também a valorização da cultura local. Isso para mim me encanta de uma forma, muito legal, sabe? E eu acho que isso falta muito na gente. A gente também ter essa visão da cultura local. Quantos edifícios a gente vê subindo na área, e aí eu vou pegar a área de saúde, porque é isso que a gente está abordando. Mas quantos edifícios a gente vê ali com uma fachada, com uma concepção que não tem nada a ver com a população local? Não conversa com a população local, que em vez de trazer essa população a entrar e se cuidar, ela afasta. Né? E quando você vê a concepção de um projeto, igual os que eu estudei na época, para poder fazer essa clínica, o quanto isso é importante. Aproveitando esse gancho, né, da cultura oriental, eu tive uma oportunidade de incluir no projeto, a pedido do cliente, aspectos do Feng Shui. Isso abriu minha cabeça de uma forma, tá? Acredito que o Edu possa ter também uma visão, ele possa contribuir aqui na nossa conversa, porque ele é neto de orientais, neto de japoneses, correto? Nossa, eu tive. Então, esse projeto aí, sabe, abriu a nossa mente, que a gente é meio quadrado, né? Norma, isso e aquilo. E entrou um Feng Shui, então a importância do posicionamento correto das coisas e o quanto isso era importante para o cliente, era importante para a família do cliente. Tá? Eu tive a oportunidade também de conhecer o Japão, a gente volta com a cabeça totalmente mudada. A gente pensa, nossa, o quanto que a gente tem que aprender com a cultura oriental, né? E você estava falando sobre essas questões, né, do convidar para entrar, né, desses conceitos, né, que fazem parte da arquitetura, né, afinal, antes de sermos arquitetos de saúde, somos arquitetos. Então, esses conceitos, né, que são tão importantes, são muito interessantes. Né? E a gente vê projetos espetaculares surgindo lá pro leste, né, que são grandes referências, né, hospitais em Singapura, que trazem toda a questão da biofilia para dentro do hospital, que é algo absolutamente novo, questões de comunidade de alguns projetos do Japão, que traz a comunidade para dentro do estabelecimento e faz a comunidade participar, hospitais da Índia, que trazem a fé como algo primordial para o desenvolvimento da saúde, né, da comunidade. Então isso puxa vida, isso é tão importante, mas a gente acaba ficando, às vezes, numa base europeia, americana, né? E a gente acaba se fechando nisso. Por que você acha que isso acontece? Eu acho porque não é algo realmente muito cultural nosso, sabe? Assim, a gente poderia muito bem aproveitar o que nós temos daqui para poder fazer isso de uma forma eficiente. Nós temos uma cultura indígena maravilhosa no Brasil. A gente não utiliza disso, né? Assim, uma das coisas que eu vejo assim
muito importante lá é a questão do respeito mesmo, sabe? A gente precisa retomar isso, porque é o respeito cultural nosso, a gente percebe o respeito deles com as pessoas, né? Com o ser humano, com a natureza como um todo. Ali não se coloca um jardim no meio de um hospital porque está na moda. Já é deles, você entendeu? Porque a tendência não é deles. Ali, e graças a Deus isso tem mudado, né? A gente tem percebido cada vez mais, e isso na BDH é muito claro por causa das discussões que a gente sempre tem, mostrando projetos, benefícios para a saúde e tudo mais. Quem está inserido no ramo do conhecimento e buscando isso, tenta aplicar o tempo todo em cada projeto. O que eu acho que ainda não foi compreendido como um tanto é que esse metro quadrado, ele é importante. Então, como a gente tem ali o hospital sendo como metro quadrado mais caro, né? Então a gente, jardim. Gente, mas é um jardim realmente que importa, funciona. Você trazer as terapias coletivas junto com terapias tradicionais, com os tratamentos que a gente tem aqui, assim, é fundamental. Não adianta, gente, a gente colocar cadeira de costas para a paisagem, só para falar que tem a paisagem. Entendeu? Então, assim, são coisas que é necessário. O metro quadrado desses espaços terapêuticos, eles precisam também ser valorizados no nosso projeto. Agora, no nosso projeto, num arquiteto que tem essa responsabilidade, ele sabe disso. Mas como levar isso para que o outro entenda? Quem tem o poder da caneta, digamos assim, né? De, ok, é isso que a gente vai fechar realmente, como levar isso para que se convença? Eu acho que é um trabalho de formiguinha mesmo, a gente tem que fazer. Excelente. Você falou da nossa importância, né, como arquiteto. Olha isso, a gente vai impactar, vai conceber um empreendimento, vai impactar a vida de muita gente. Então, olha a nossa responsabilidade aí como projetista de um empreendimento da área da saúde. Patrícia, me diz uma frase ou uma filosofia que te move. A vida segue em passos firmes na direção certa, sempre. Oi. Patrícia, algo que você considera subestimado? Os pequenos escritórios. A gente pode olhar um pouquinho mais para eles. Um momento da sua carreira que te emocionou? Eu vou citar o senhor Martins. Foi depois de muitos anos, depois de mais de 20 anos, reencontrar o senhor Martins na mesma clínica que ele me ajudou a fazer. Aquele empreiteiro que você falou no ele início. já está com mal de Alzheimer, mas o médico que foi o nosso cliente, né, cuida dele também. E teve um dia que eu estava lá para poder olhar a reforma de uma das salas e ele estava lá. Foi uma surpresa muito boa, assim. Patrícia, vamos lá. Qual o conselho que você dá para um colega que está iniciando na área da saúde? A mensagem que eu quero dar para quem entrar nesse nicho é não parar de estudar. É entender que é um nicho difícil, não é um nicho fácil de você entrar, porque ali já existem pessoas com muitos anos de trabalho, então é buscar conhecimento onde você puder. Fazer um network bem feito, estar em contato sempre com as pessoas que fazem parte do projeto de forma multidisciplinar. Então, não adianta ter só contato com o arquiteto, você tem que ter contato com o engenheiro clínico, com o engenheiro, com o enfermeiro e tudo mais, porque isso, além de te dar conhecimento sobre as outras áreas, te abre possibilidades de negócio, né? Então, esse seria o conselho. Tá? Mas faça a especialização, perfeito. Não deixa de fazer não, porque não é uma área para não se especializar. Legal. Com essas
bonitas palavras e aí enaltecendo nossa associação. Acho que a gente pode concluir com chave de ouro, né? Esse episódio. E lhe agradecendo, Patrícia. Obrigado demais por ter aceitado participar. Obrigado aí por compartilhar a sua vivência, a sua experiência. E é isso. Eu que tenho que agradecer muito a oportunidade, né, de participar. Para mim é muito importante isso, é importante que as pessoas enxerguem no mercado, é importante que cada um veja que o problema não é de um lado só, a gente tem várias coisas aí para serem resolvidas como arquitetos, né, como na atuação da saúde, mas que é possível, porque se não fosse possível, a gente também não teria empreendimentos que fazem jus à saúde, né, ao sistema de saúde. Então é isso, eu tenho que agradecer muito e espero encontrar vocês nos eventos da BDH. Estaremos lá, com certeza. Acho que a mensagem é essa, é fazer as coisas com responsabilidade, sabe? Atuar na área com responsabilidade. Eu acho que é isso, é entender que a arquitetura hospitalar, ela tem um propósito por trás dela, que ela vale a pena, vale muito a pena. Patrícia, muito obrigado por ter aceitado participar aqui dessa conversa. É sempre um prazer, foi muito bom ouvir aí a sua experiência, a sua vivência, seu conhecimento. Edu, muito obrigado aí por mais um episódio. Imagina, gente. Obrigado a vocês. Obrigado, Patrícia. Obrigado ao pessoal que acompanhou a gente até aqui. Não deixem de seguir a BDH. Descubram, entrem. A gente sempre tem muito que colaborar. A gente sempre quer todo mundo participando disso. Conheça o nosso site. E estamos aí. Precisando de qualquer coisa, qualquer sugestão, qualquer crítica, qualquer coisa que queiram falar pra gente, estamos à disposição. Esperamos vocês aí no próximo episódio. Obrigado. Obrigado, gente. Até mais.